Vou ter o prazer de falar agora com a minha querida amiga de longa data, a doutora Tângela Machado de Sá, que é o nosso motor aqui da OAB, desde que eu me entendo por gente, ela está à frente trabalhando na OAB, e nós vamos falar de um assunto importante, que um dos pilares aqui da subseção de Santos é sempre visar o futuro. E para isso você tem capacitar o jovem advogado para enfrentar um mercado de trabalho tão feroz e tão que se alterna tanto, que é o caso, como legislação no Brasil alterna em todo mês. E nós vamos falar sobre o jovem advogado. Doutora Tânia, sempre um prazer ter aqui. Serginho, obrigada, saudade de você. Gente, é o seguinte, o jovem advogado, ele é uma peça muito, muito importante dentro das nossas subseções. Quando você ingressa numa carreira como a do advogado, que é uma carreira jurídica difícil, né? Às vezes as pessoas que não conhecem têm uma falsa impressão, né? Que a coisa é muito fácil, que está tudo na internet, não é nada disso não. Certo? Você tem que estar sempre atualizado, você tem que estar a par de novas leis que surgem, principalmente aqui no Brasil, que se usa a nossa Constituição, certo? Como se fosse uma cama elástica, né? Estica, encolhe, então toda hora nós temos novidades, nem sempre tão boas, mas enfim, é preciso que essa juventude, eu digo juventude em termos jurídicos, eu não estou falando de idade, tá? Tenha a possibilidade, né, de ingressar nessa nossa carreira jurídica de uma forma que possa ser devidamente aproveitada. Nesse sentido, que já em 2013, quando a primeira gestão do Julião conquistou a diretoria aqui na OAB, se pensou primeiramente no escritório compartilhado, né? O escritório compartilhado, ele é um avanço muito grande, Sérgio, no sentido de fornecer condição ao jovem advogado que está iniciando. Nós sabemos como é o custo que é você manter um escritório, de você manter um funcionário, telefone, computador, enfim. Nós sabemos esse custo que é, não é? E escritório que eu estou falando, um escritório pequeno, não estou falando de escritório grande nem de médio porte, estou falando de escritório minimamente montado para você poder receber o seu cliente de uma forma confortável. Então, esse escritório compartilhado, criado aqui na subseção de Santos, uma novidade incrível dentro do estado de São Paulo, hoje é muito procurado, ele é muito utilizado. Você não tem ideia como nós temos a planilha de pedidos de reserva, até às vezes com lista de espera. Mas por quê? Hoje nós abrimos o 4º escritório compartilhado, nós começamos com 2. Hoje nós temos 4 escritórios compartilhados, onde o advogado chega aqui, ele tem computador, ele tem o telefone, ele tem o funcionário que vai prestar algum auxílio se necessário for, né? Ele pode digitalizar o processo, tem a máquina ali do lado. Enfim, ele pode receber o seu cliente com hora marcada, né? E nós cobramos uma taxa simbólica de R$10, só para que não fique a impressão, né? Que às vezes você tem algum custo de luz, mas enfim, é uma taxa mínima. E esse escritório compartilhado, hoje, eu acho que é uma das grandes conquistas que a nossa subseção implantou em favor justamente da jovem advocacia. E trouxe um outro conceito também, um conceito que nós não tínhamos. Nosso conceito era você tinha que estar no escritório, precisava ter no escritório, obrigatoriedade com isso, então levava a nós uma certa obrigação de mantê-lo, que às vezes até atrapalha, porque hoje em dia não há essa necessidade, você faz chamadas, às vezes, e ainda mais depois da pandemia. Verdade. E isso é um ônus que o jovem advogado ele pode chegar aqui, contratar o cliente e prestar a consulta que ele tem que dar e tocar a vida. E outra, nós não paramos só no escritório compartilhado, né? Nós temos também, na época da pandemia, por exemplo, durante algum tempo, a ordem não pôde, por determinação sanitária, estar com todos os seus departamentos abertos, né? Receber gente de fora, teve que ser sempre com muito cuidado. Mas o que se fez, então, e que foi também um sucesso incrível. O jovem advogado mandava a sua consulta, a sua dúvida, né?
seu questionamento para o nosso setor de comissões, né? comissões@oabsantos.org.br, e o setor de comissões direcionava isso a algum diretor, normalmente era eu que ficava à testa disso como secretária-geral, e a consulta era, por exemplo, alguma dúvida no direito penal, alguma dúvida no direito consumidor, alguma dúvida no direito civil, de família. E a gente redirecionava aquilo para a comissão respectiva, porque você sabe que a Ordem tem 90 comissões trabalhando quase que diariamente, né? Depois nós vamos fazer um próximo programa, nós vamos mostrar toda essa atividade desse triênio, né? Quantas lives, quantas reuniões, é muita coisa. Mas enfim, e a resposta dada pela comissão ia direto ao jovem advogado. Ô Sérgio, você não acredita o sucesso que foi isso, sabe? Eu recebia muitos que obviamente você não conhece todos, né? Mas quando encontrava o agradecimento, sabe? Muito obrigada pelo auxílio, muito obrigada por isso, me ajudou muito. E além disso, toda entrega de carteira antes da pandemia, né? Com a pandemia nós fomos obrigados a parar, nós fazíamos o curso de capacitação ao jovem advogado. Então a gente trazia pessoas para falar, por exemplo, para assistência judiciária, que a gente tem aqui, né? Não só a defensoria, que ele pode se inscrever, como o CADOG, tudo aquilo que a Ordem oferece, enfim, alguma tese sobre direito do consumidor, enfim. Nós dávamos cursos e enchia, lotava esses cursos, porque eles, por exemplo, muita gente pergunta pra gente, mas eu não sei lidar direito ainda com a digitalização, eu não sei direito lidar ainda com toda essa nossa informatização, como é que eu faço? O CAD, gente, o CAD está aí desde 2013 também, né? Centro de Apoio Digital, que está aberto, você basta agendar, tem aí 10 computadores, funcionário. Um amparo que foi dado ao jovem advogado é muito extenso, é muito grande e permite a ele até contato e dirimir dúvidas que anterior não tinha. Não tinha, Sérgio, não tinha. E outra, é redirecionado, quer dizer, não é algo, quer dizer, é específico. Qual é o tema? Qual é a sua dúvida? Qual é o tema? Está aqui, a comissão diz assim, olha, faz assim, assim, assado, a jurisprudência está assim, assim, assado. Isso foi um avanço incrível, você não acredita o número de agradecimentos que essa diretoria recebeu por esse motivo, porque a gente tem esta preocupação. E um agrado que se faz, né, em toda a entrega de carteira, pós-pandemia, obviamente, são poucas, porque o número é reduzido, agora que vai aumentar um pouquinho, né? Mas até então a gente não podia usar o auditório todo, então foram várias de pequenos grupos, né? Nós temos uma tipografia que graciosamente fazia o primeiro cartão do jovem advogado, seu cartão como advogado, vinha dentro da pasta. E também eles se sentiam assim muito, digamos, prestigiados. Porque quem é que não gosta quando você sai da faculdade e pega a sua carteira de advogado, está lá o seu nome num cartão, né? Doutor, fulano de tal, olha que coisa boa. Então, gente, muito. Eu acho que isso é um lado, é um segmento que a nossa diretoria, que a subseção de Santos sempre deu muita importância, porque eles são o futuro da advocacia. Então eles precisam o quê? Assim, nesse curso de capacitação, se falava principalmente de 2 temas caríssimos, prerrogativa e ética. Então também era dado. Então é isso, sabe, Sérgio? Eu espero que esses frutos aqui deem assim grandes flores, grandes sucessos no futuro. Tenho fé nisso, sabe? Não, é um dos pilares realmente, desde que... Até porque a 2013, quando foi a primeira eleição do Rodrigo Julião, ele era novo e é uma das bandeiras que a gente sempre imaginou, juntando a experiência com a juventude, foi essa. O tempo passa, todo mundo deixa de ser jovem, mas é um dos pilares, não só da advocacia, como também de uma nação, realmente você construir uma base forte para o jovem, e o jovem se sentia amparado. Se outrora não tinha tanto acesso, o que dificultava, o mercado era mais fácil, tinha menos concorrentes, a economia era mais estabilizada. Hoje mudou-se tudo. Eu queria só te fazer uma observação. Quando a gente fala jovem advogado, não é o jovem no sentido de idade. É aquele que se formou e está ingressando nos quadros. Nós temos jovens advogados de 50 anos, né?
que muito nos orgulha, de 40 anos, e temos de 19, 20 e 21 também. Então, jovem advogado não é o jovenzinho, é a palavra, é a jovem advocacia. Eu terminando, isso ao longo desse triênio, não só nesse triênio, eu falei muito sobre isso nas outras gestões do Rodrigo Julião, que eu estava à frente do programa aqui de TV, e a gente sempre demonstrou, elucidou o trabalho forte da diretoria, no sentido de fortalecer a juventude, o jovem advogado, entre aspas, aquele recém-formado, e a estagiário também. Então, isso foi um trabalho bem demonstrado, bem forte. Esse aqui, na verdade, é um reflexo de anos, não só desse ano. Isso não foi tirado da cartola como um coelho, não. Isso é um projeto que já vem sendo pensado há muito tempo, e esse projeto vem se consolidando e melhorando em cada etapa. Até porque nós participamos de uma transição de um processo digital que deu muito trabalho e foi uma construção. Chegamos aqui, mas, como bem demonstrado, chegou nessa questão final, a doutora Tânia leciona há muito tempo, né? E pôde ver gerações de advogados. Eu mesmo. Tenho mesmo. Agora eu tenho geração de juízes, de promotores. E a minha indagação, a minha pergunta vai nesse sentido, porque ao longo desse tempo, ela viu gerações, momentos diferentes. Nos anos 80, 90, 2000, você via a geração distinta. Então, e hoje os anseios, depois de quantos anos? Não, eu comecei a lecionar na Unisantos em 92. Eu era assistente do Dr. Hubert Noel, que na época tinha assistência, agora não tem mais. Então, você viu... E aí minha pergunta é justamente, como desde 92... mudou muito. E hoje, onde você enxerga, cada geração você viu no jeito. A geração da sua filha, depois do seu filho, quer dizer... E aí você tem até um parâmetro de vários que viraram juiz. Qual é a grande dificuldade hoje, depois desses 30 anos de advocacia? Não, a dificuldade é sempre a mesma. É você entender que direito não é fácil. Quem pensa que direito é fácil está redondamente enganado, entendeu? Direito é muito difícil. Você tem que estar sempre atualizado, você tem que estar sempre estudando. Eu tenho uma máxima, eu tenho plena convicção que eu sei que eu não sei nada. Então eu preciso me atualizar, estudar sempre, porque senão eu vou ficar para trás. Então a grande coisa que a gente pode fornecer à jovem advocacia. Olha, venham para cá, a gente tem condição de dar a vocês essa capacitação, de dar essas oportunidades, entendeu? Porque senão nós vamos ficar olhando lá para trás. E quem olha para trás, eu não ando para trás nunca, nem ando para frente, eu olho para frente, tá bom? Serginho, querido, foi um prazer falar com você, viu? Eu sempre gosto muito de você. Obrigado.